X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira, né? Dia da gente trazer aqui o Orlando Câmara no X-Tudo Caboquinho, com análise, comentário, informação sobre cultura, sobre sociedade, sobre comportamento, e é dia da gente fazer aquela perguntinha para o Orlando Câmara. Orlando, conta pra gente qual que é o sabor da coluna de hoje? Olá para vocês, o sabor de hoje é de absurdos. E aí eu vou pedir licença a Rosiane Carvalho, que normalmente é quem repercute política aqui na rádio, e aliás o faz muito bem, é muito bem informada, tem bons informantes e sabe comentar a notícia. Mas hoje eu quero falar de política, sobre uma outra ótica que é importante também nós analisarmos. E eu vou começar por uma política que normalmente a Rosiane não repercute. Na semana que passou, nós tivemos a Semana do Meio Ambiente, que era super importante, inclusive, para nós que moramos na Amazônia e enfrentamos aí seguidas crises climáticas e hidrológicas, mas que, na verdade, o assunto principal debatido em todas as mídias não foi a questão ambiental. Foi exatamente a briga nos Estados Unidos entre o presidente Donald Trump e o milionário Elon Musk. O milionário, inicialmente, fez campanha para o presidente Trump, apoiou plataformas de governo que pareciam absurdas, compôs o Conselho de Governo norte-americano. De repente, eles romperam. E romperam feio. Surgiram notícias de que o Elon Musk teria usado na Casa Branca, durante a sua atuação governamental, cetamina e êxtase. E o Elon Musk chegou a acusar o Donald Trump de estar envolvido num escândalo sexual muito debatido nos Estados Unidos, que é do Jeffrey Epstein, um executivo que já morreu e que foi acusado de importunar, de estuprar, de abusar de 250 meninas menores de idade, de manter uma rede de exploração sexual. Aí, passado um tempo, o Elon Musk apagou a mensagem que ele acusava o presidente Trump. Mas, na verdade, eu tenho a impressão que aqueles que acompanhavam a política norte-americana ficaram bastante confusos, especialmente aqueles que eram crentes no governo Trump, num governo que fala contra imigrantes, contra pobres, num governo que fala de reserva de mercado, que são coisas totalmente contrárias às políticas mundiais de hoje em dia, né? Especialmente reserva de mercado. Os Estados Unidos têm sobretaxado, ele está, na verdade, dando espaço para a China. E não sou eu que estou dizendo isso, não. São os grandes economistas. Mas aí, de repente, vem à tona esse escândalo para mostrar o que está por trás daquela política. Na verdade, eu não estou interessado se o Trump tem interesse, teve algum envolvimento ou não com o escândalo do Jeffrey Epstein, ou se ele tem o apoio ou não do Elon Musk. O problema é que tudo era movido por interesses pessoais de dois milionários. Pouco interesse político havia. E aí a gente pode fazer, inclusive, um paralelo entre aquilo que nós observamos nesse desmoronamento da cúpula norte-americana de governo, porque, de alguma forma, é um desmoronamento, a partir do que se viu ontem no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, a não aceitação de uma decisão democrática, a tentativa de criar um factoide contra as urnas, tentativa de golpes, e aí vão dizer, mas isso é coisa de lulista, porque o Xandão, porque não sei o que. Não, gente, olha, eu não estou aqui falando para defender político A, B ou C. Aqui eu sou colunista que trabalha com fatos. E nós precisamos, ao analisar, inclusive, os noticiários, trabalhar com fatos reais. Eu vejo muita gente hoje compartilhando conteúdo de portais que são altamente duvidosos, porque não têm o menor conteúdo jornalístico. As pessoas passaram a mentir conscientemente, porque aquela mentira é a mentira que elas querem que seja verdade. Ou elas querem convencer os outros de suas mentiras como verdade. Então, a coluna de hoje, com sabor de absurdo, pede que a gente
ponha um pouco a mão na consciência e pare de tratar a política como torcida de time de futebol. E comece a pensar em resultados. Quais são os resultados dessas políticas para nós? E qual é a nossa condição enquanto cidadão? Boa parte de nós, a maioria de nós, que está ouvindo agora essa rádio, não é milionária. Então, as políticas voltadas especificamente para esse público um pouco mais rico, como, por exemplo, sobretaxar grandes fortunas, que eu vejo gente pobre ser contra, não vai nos atingir. Está na hora da gente silenciar e pesquisar. Até porque nós temos uma eleição pela frente ano que vem. E nós não podemos cometer alguns erros que nós cometemos no passado. #pensa. Como é que nós estamos orientando a nossa decisão política? Quem é que nos guia? Quem é que nos informa? Quem é que nós estamos ouvindo? Semana passada eu cansei de ouvir mentiras. Mas há quem diga que mentir não é crime, né? Eu acho que de acordo com a mentira, ela pode ser sim um crime, até porque falso testemunho é crime. Bem, para vocês eu quero dizer um bom dia, desejar uma semana maravilhosa e que a gente pense, que a gente pare de ser fã de político e comece a votar por resultados efetivos e concretos. Mas resultados que sejam referendados por veículos sérios ou por fontes fidedignas. Para vocês, uma excelente semana, que a gente possa dar um choque de ordem nas nossas crenças políticas. Bom dia. Nove horas e 30 minutos, está aí a coluna do Orlando Câmara conosco aqui no Band News Amazônia, primeira edição. Essa coluna vai estar disponível logo mais no nosso canal no YouTube, Band News Difusora, no nosso site bandnewsdifusora.com.br e também na nossa rede social, principalmente no Instagram, no @BandNewsDifusora. E essa reflexão, Diane, que o Orlando faz, ela é muito importante, sobre paixões políticas, né? De um tempo para cá, de um bom tempo, aliás, né? A gente tem visto as paixões políticas dominando o debate, né? Ninguém consegue mais debater, ninguém consegue mais ser razoável, porque isso aí é coisa de petista, ou é coisa de bolsonarista, ou é coisa de A, ou é coisa de B. Então, ninguém mais escuta argumentos razoáveis. É a época da pós-verdade. Se essa é a minha opinião, é essa que vale, e ponto final, a despeito do que é fato, a despeito do que é informação e realidade. Então, é isso que a gente tem visto, né? É a guerra de narrativas, e é um desafio muito grande para comunicadores, para a imprensa de forma geral, porque aqui a gente também não vai ser hipócrita. A gente vai, obviamente, admitir que no meio da imprensa, no meio do jornalismo, nós temos bons e maus profissionais, bons e maus jornalistas. Assim como em qualquer outra profissão, também temos bons e maus profissionais. Então, se a gente for dizer que não existe manipulação, é claro que a gente vai estar sendo mentiroso, porque tem sim. Tem muitos veículos de comunicação que fazem a manipulação, né? Muitos veículos utilizam-se do seu poder de imprensa para espalhar a sua própria visão, né? E faz parte, entra nessa guerra de narrativas, né? E é um desafio muito grande para todo e qualquer jornalista mesmo escapar dessa armadilha da guerra de narrativas, porque nós somos criados também com valores, né? Criados com visões de mundo. E o grande desafio é realmente a gente falar sobre isso de forma mais imparcial, buscar a imparcialidade. Afinal, gente, toda história tem no mínimo dois lados. No mínimo dois lados. E é obrigação nossa compartilhar esses dois lados com vocês, ouvintes, e vocês formarem o seu próprio juízo de valor. Esse é o desafio da imprensa. Mas também é um desafio a gente falar abertamente com vocês que estão do outro lado sobre essa época da pós-verdade. De que as pessoas inventam questões, pegam recortes das coisas, principalmente, né, nessa época de rede social, para implantar a pós-verdade, que é um conceito de mais ou menos assim, olha, não importa o fato, importa o que eu estou descrevendo desse fato e o que eu penso sobre esse fato. Mas é a minha opinião. Tá, tudo bem, mas a sua opinião é fato? Sim ou não? Essa é a grande questão que tem que ser perguntada. E outra, opiniões podem ser mudadas, né? Ideias podem ser mudadas. O feio não é mudar de ideia, o feio é não ter ideias para mudar. Então é mais ou menos isso. Essa é a mensagem importantíssima que é passada na coluna do Orlando e a gente também corrobora aqui.
e bate esse papo francamente com vocês aí, né? E aí vocês ficam bravos, alguns ficam chateados. Ah, porque aí só tem petista, porque aí só tem fascista, né? Porque aqui na Band News, Jenny, tem umas fases, né? Então eu já fui comunista, já me vendi ao fascismo, enfim, eu não sei como é que tá a minha ideologia agora, segundo aqui alguns ouvintes. Mas é mais ou menos isso, como a gente trata das coisas e fala das coisas, enfim, aí o pessoal fica bravo, né? Então quando a gente fala uma coisa que é bom pra um, então tem uma galera que fica feliz, vocês mandam bem, e a outra, não, você é um vendido. E aí o pêndulo vai girando, né? Então a gente tá amado por uns, odiado por outros, depois amado por outros e odiado por uns. É mais ou menos isso. Faz parte do jornalismo, faz parte do jornalismo opinativo também, Rafael. É a vida que segue. Exato, exatamente. Mas é um grande desafio e a gente convida você a enfrentar esse desafio conosco, né? De sair um pouquinho dessa questão de, mas é o que eu acredito, é a minha opinião e pronto. Ok, tudo bem, você tem direito a ter a sua opinião. Mas a sua opinião, ela pode não ser fato, pode não ser factível. E é importante que a gente trabalhe com os fatos, com o que é verdade e com o que é mentira. Beleza? É isso. Vamos que vamos.